que é uma coisa que a gente precisa discutir aqui. E o Brasil nessa história? Falamos aqui dos impactos na Europa e o impacto no Brasil. Olha, as minhas duas respostas aqui, eu enfatizei bastante a mudança do patamar de preço. Uma coisa é quando o preço sobe e um preço desce. Isso é uma flutuação natural, às vezes por um choque de demanda, um choque de oferta, enfim. Ou tem muita gente querendo uma coisa que tem pouco, ou tem pouca gente querendo uma coisa que tem muito, né? E isso mexe no preço. O que está acontecendo agora é uma mudança de patamar. Nós, aqui no Brasil, nós passamos por isso com o dólar. O dólar, quando ele sai de 4,60, 4,50 há 3 anos, e vai para cima de R$ 5 e não consegue mais voltar, nós estamos falando de uma mudança de patamar de preço. Essa mudança de patamar de preços, ela influenciou e muito a política monetária do Banco Central. Quer dizer, a gente não tem uma taxa de juros desse tamanho à toa, né? É quando há uma mudança de patamar de preços e um ambiente em que a demanda está muito acima da oferta, isso acaba tendo reflexos. Então, houve uma mudança do patamar de preços do petróleo que tende a ficar aí por médio prazo com o mundo inteiro. Se não for 100, vai ser 90, vai ser 85. O Goldman Sachs, por exemplo, fez uma conta para cada novo patamar. E ele diz o seguinte, olha, se o petróleo ficar acima de $85 por 30 dias, o impacto, não só na inflação, mas no crescimento, vai ser muito forte, assim, quase de 2 pontos percentuais no caso do Brasil. Então, nós temos um governo que tem uma ligação muito forte com a gestão da Petrobras, que é a monopolista do Brasil, tanto de produção de petróleo, quanto de importação e exportação de petróleo e de combustíveis. Então, o Brasil importa cerca de 20% da gasolina que nós consumimos e importamos um pouco mais do que isso, até 30% do diesel que consumimos. Quase 80% dessa importação é feita pela própria Petrobras. Acho que a gasolina é um pouco menos, a gasolina é tipo 60% ou 70%. E o que a Petrobras faz? Como ela é quem determina o preço base do combustível no Brasil, porque ela é a monopolista, ela está comprando gasolina cara e está bancando a diferença de preço. Então, ela compra cara lá fora e vende barata no Brasil. O pequeno pedaço de importadores brasileiros privados, né, eles são obrigados ou a comprar um preço mais caro, vender mais barato e assumir o prejuízo. Os refinadores privados, das pequenas refinarias privadas que tem no Brasil, eles são obrigados a refinar um petróleo mais caro e vender um combustível mais barato, e assim, numa situação que é insustentável para as empresas, para a gestão das empresas. Não é mais para a Petrobras, já foi no passado, porque a Petrobras, graças a um aumento expressivo da produção de petróleo de 10 anos para cá, a Petrobras hoje é exportadora líquida, ou seja, ela mais exporta do que importa petróleo para o Brasil. Então, o caixa dela não está ameaçado, como ficou ameaçado e sofreu muito nas intervenções de preços no governo Dilma Rousseff. Hoje, a Petrobras não sofre essa ameaça tão grande, o que acaba dando a ela o poder de manter o Brasil com um preço absolutamente fora da realidade. Então, o patamar de preço, eu acabei de citar aqui, o Brent subiu 50%. E o diesel aqui no Brasil, o diesel lá fora subiu acho que 43% ou 45%, e aqui no Brasil subiu 6%. O reajuste que a gente já está vendo nas tabelas e nos postos de gasolina é em função de gente que está, até por uma questão de distribuição, sai comprando de distribuidoras privadas que não conseguiram importar tudo que queriam via Petrobras e precisam buscar o mercado internacional. Tem abusador? É óbvio que tem abusador. Mas assim, gente, tirando quem abusa, tirando o especulador, isso vale para qualquer setor.
o Brasil não vai conseguir escapar dessa mudança de patamar de preços tão brusca como aconteceu com o petróleo. O que está acontecendo hoje aqui é uma tentativa de blindagem política. Outros países no mundo estão tentando fazer a mesma coisa. E o papel da política pública é esse mesmo. E os governos têm a obrigação de acionar políticas públicas e mitigar efeitos de choques que acontecem, que a gente não tem nada a ver com isso. Então, o governo brasileiro tem a obrigação de fazer. Então, o que ele fez? Ele zerou o imposto, ele está criando uma subvenção, ele quer atuar na tabela mínima do frete, que é tabelamento de preço de um jeito ou de outro, que também não controla a mudança do patamar de preços. Então, o que a gente está sofrendo aqui no Brasil é muito longe da realidade. A Mariana estava dizendo que nos Estados Unidos a gasolina já subiu 30%.